E aí, gente, beleza? Vamos para mais um vídeo de leituras do mês. Dessa vez, leituras do mês de maio de 2026. Maio que foi o segundo mês que eu mais li esse ano. Fiquei surpreso, achei que eu tinha lido bem menos. E agora, quando eu fui montar aqui a listinha das leituras, eu percebi que eu li bastante. Então, em maio eu li 42 HQs, segundo mês que eu mais li. O primeiro mês foi mês passado, em abril, que eu li 58, mas é porque eu tive um pouquinho de férias ali, então consegui ler mais. Então, para não enrolar, já vamos começar aqui. Eu li muito quadrinho esse mês, tanto no físico, a pilha tá aqui também grande, não vou pegar, e li vários no digital também. Então, vamos começar por esses dois aqui, ó. O Garoto Verme e a Serpente Vermelha, que é de uma coleção ali de 4 volumes do Hideshi Hino, que a Zarabatana lançou lá por 2007, 2008. E para minha tristeza, eu demorei muito para começar a ler essa coleção dos 4, porque eu não achava esse aqui, a Serpente Vermelha. E para minha tristeza, agora eu li ele tem tipo, sei lá, 20 dias, e deve ter uns 10 dias já que a Darkseid anunciou que vai lançar esse aqui e mais umas outras histórias no segundo volume lá que eles estão lançando na coleção Hideshi Hino. Então, chateado, mas li esses dois, que tem uma edição muito boa. Primeiro, a Serpente Vermelha, mostrar a arte dele aqui, um preto e branco muito bonito, muito, muito bonito. Me agrada muito esse tipo de arte no mangá, e achei que combinou muito com o clima de terror que ele cria. E a edição tá muito perfeita, é de 2007, mas tá muito perfeitinha. Em breve, quando eu ler os 4 volumes, eu faço um vídeo dedicado. Mas aqui no A Serpente Vermelha, é uma história muito, muito doida. Eu li Junji Ito também esse mês, logo eu comento, e eu achei um pouco parecido. Acho que quem gosta de Junji Ito vai gostar disso aqui. A gente tem esse menininho, que é basicamente um menino muito medroso, que ele mora num lugar muito estranho, uma casa imensa, num lugar que ele não consegue fugir dessa casa. E é uma casa muito grande, mas eles usam só um pequeno espaço dessa casa, porque ela é dividida, tem um corredor que tem um espelho, e o vô dele fala que esse espelho, ele separa eles das coisas malignas que vivem ali. A família dele, por si só, já é completamente maluca e cria um clima, assim, de uma maluquice misturada com terror, meio podreira. Eu achei meio podreira esses mangás, assim, do Hideshi Hino, Junji Ito, que eu li os dois pela primeira vez esse mês. E aí ele vai ter um sonho que esse espelho, ele rachou e as coisas ruins estão saindo ali desse espelho. Depois que ele acorda e ele vê que foi um sonho, essas coisas estranhas continuam acontecendo mesmo e passam a acontecer na realidade, né? Então é muito doido, muito legal, gostei muito, achei excelente o Serpente Vermelha. E agora o Garoto Verme, que não é tão bom quanto o Serpente Vermelha, mas eu gostei muito. O meu aqui é usado, né? Então esse aqui ele já tá com uma ediçãozinha um pouco mais sofrida, mas é um mangá de 2008, então de resto ainda tá muito bom. E a edição pra 2008 é excelente, tá? Tem muita editora que não lança mangazinho numa edição tão bonitinha assim, ó, capa cartão, com orelha, papelzinho bom. E aqui a gente vai ter esse menino que é tipo um menino que ele é muito, muito bonzinho, ele é muito esquisito, mas ele é um grande amante ali dos animais. Ele se dá bem com os animais, ele não se dá bem com as pessoas, então ele tem um monte de animal escondido e todo mundo maltrata ele porque ele tem uns insetos, ele tem umas coisas estranhas. E aí um dia um inseto vai morder ele, um verme vai morder ele, e aí ele vai passar mal. Ele vai começar a se transformar num verme. Tem até a foto dele aqui, a foto, a imagem, né? O desenho de quando ele vira um verme, ele vira esse vermezinho. E aí ele vai começar, a transformação dele é muito sofrida, a família dele é muito escrota. E aí ele vai começar a se transformar até o dia que ele vai virar um verme. E a família dele vai meio que matar ele e enterrar ele. Só que ele não vai morrer. E aí ele vai fugir e ele vai começar a viver nos esgotos. E aí ele vai, tipo assim, ele é um menininho traumatizado e a cabeça dele vai começar a ficar cada vez mais louca. Ele vai começar a matar gente. Mas é muito legal, acho muito legal. Gostei muito do climinho, assim, meio terror podreira que ele cria aqui nesses dois quadrinhos. Li também um volume de Júlia, que é o Júlia Aventura de uma Criminóloga número 1. Eu entendi que esse aqui seria o nova série. Eu não sou tão... Eu leio bastante Bonelli, mas eu não manjo muito não desses termos nova série, tão especial e tal. Eu compro um pouco de cada e eu vou pela capa mesmo, então não sei diferenciar assim. Mas aqui tem uma coisa muito interessante que é uma história colorida da Júlia. Eu não sei se a coleção inteira é colorida, se for, acho muito legal. Esse aqui é o volume 1 e eu gostei muito dessa arte colorida. Não sei se ela é colorizada, porque a Bonelli lança muito material colorizado também, mas muitas histórias da Bonelli que são em cores são horríveis, né? A arte fica horrível, mas aqui ficou muito legal. Achei que a cor ficou muito foda. E é basicamente ali, eu não acho que é um volume que ele tem uma história fechada, assim, tão boa. Ele parece mais uma apresentação, que ao mesmo tempo ele vai mostrando ali como é que tá a vida da Júlia, da irmã dela,
acho que é da avó, se não me engano, que criou elas. E, ao mesmo tempo, a Júlia vai investigar ali um caso que tem um cara que estão tentando matar ele. A gente vai acompanhar em paralelo um cara que algumas pessoas estão tentando a todo custo matar ele e a gente não sabe por quê, e a gente vai começar a descobrir ao longo do quadrinho. Achei legal. Nada de outro mundo, mas achei bem legal. Eu achei muito incrível que essa série é colorida e eu quero continuar lendo essa série na ordem, porque, não sei, gostei de ler ela ali. E agora, o que provavelmente pode ser a melhor leitura do mês, eu não sei qual que é a melhor, mas esse aqui com certeza é uma das melhores. Dragon Quest The Adventure of Dai. Tem uma arte muito linda, eu acho. Eu nunca vi muita coisa de Dragon Ball, mas eu vi gente comparando, então na hora que eu tava lendo, algumas coisas me lembraram do desenho de Dragon Ball também. Eu achei a arte incrível. Eu achei a história desse quadrinho incrível, eu amei muito. Eu já fiz a pré-venda do volume 2. É muito raro eu pegar uma pré-venda assim, ainda mais de uma série, né? Terminar de ler um e já pegar o outro. Muito raro, então eu gostei muito. E aqui a gente vai ter, provavelmente eu faço um vídeo dedicado depois que eu ler o 2, mas aqui a gente vai ter esse mundo que tem vários monstrozinhos, bichinhos, que são muito bonitinhos, não estão muito pra monstros. No começo o mundo tá em paz, porque um herói, né, que é designado como herói. Os heróis no mundo, né, eu não sei explicar o que eles seriam assim. São as pessoas que defendem o mundo contra o mal, eles têm esse título de herói, né? E aí o maior herói do mundo, ele tinha matado já no passado o grande vilão, que eu não vou lembrar o nome nem a pau agora. E aí o mundo tá vivendo em paz. E o Dai vive na Ilha dos Monstros, aqui ele montado no monstrinho, porque os monstros, eles não são do mal. Eles eram controlados por esse ser maligno aí para serem do mal. Então, quando o vilão principal foi morto ali, todos os bichos ficaram de boa e o Dai mora ali com eles. Ele é criado pelo vozinho dele lá, que é tipo uma pedrinha, e ele é treinado por esse cara. E aí o Dai vai ter algumas aventuras ali, principalmente quando ele encontra, né, um cara que seria um professor, assim, de heróis, um cara que treina heróis, e ele começa a treinar o Dai, que a gente vai ver que o Dai tem muito talento, mas é um quadrinho muito legal. Eu achei muito divertido, é fofinho, a arte é linda. Ele tem, se eu não me engano, 2 arcos. Foi o primeiro quadrinho que eu li esse mês, se eu não me engano. Ele tem 2 arcos e os 2 muito bons. Quando o Dai, ele começa a ser treinado por esse treinador de heróis, nossa, é incrível. Não dá vontade de ler direto, assim, o quadrinho. Ele é uma leitura, ele não é tão fluido quanto alguns mangás, mas ele ainda assim é uma leitura rápida. Mas eu achei espetacular. Gostei muito disso mesmo. Achei muito legal. Quando começa as lutas e eu não sabia se alguém ia morrer, quem não ia morrer, se o Dai ia conseguir derrotar ou se eles iam ter que fugir. É muito, muito incrível. E tipo assim, claro, o mundo tá em paz, mas vai ter gente do mal. O primeiro arco é algumas pessoas que passam por heróis, mas são do mal. E o segundo arco já é esse grande mestre do mal, né? Que o grande herói do mundo tinha matado antigamente. Ele volta. Então ele não tá morto, ele voltou. E aí no segundo volume eu não sei o que vai acontecer, mas é muito legal. Agora um quadrinho que não me pegou muito. Odilo, que é um quadrinho nacional lançado pela editora N Versus. Ele não me pegou tanto na arte, não gostei da arte e não me pegou no roteiro. Então foi aí um dos que eu não gostei esse mês. Ele é um quadrinho ali de um idoso, esse idoso aqui, que é o Odilo, se eu não tô errado. Que os filhos dele passam ali a perna nele pra roubar ali o que o velhinho ainda tem e botam ele no asilo. E aí ele tá meio mal da cabeça, então é basicamente sobre isso, um idoso sendo abandonado, mas não gostei. Agora, outro que tá entre os melhores do mês, Fyodor. Esse aqui eu adorei, vou postar o vídeo, que eu fiz o vídeo dedicado a ele. Algum dia sai, mas eu amei. Eu adoro o trabalho do Costella, esse quadrinho tem uma arte espetacular. Olha a arte desse quadrinho, é muito incrível e ele é uma maluquice. Esse quadrinho aqui é uma loucura sem tamanho. Eu acho a arte incrível, amei as cores, achei a edição bem linda, a edição da Pé de Cabra. Ele é um quadrinho de 200 páginas, que é basicamente o Fyodor, que é o protagonista. Ele é chamado para ir para a festa de casamento de um amigo de infância dele. E aí basicamente ele tem que se preparar, pegar um navio e ir para o outro país, que é onde o amigo dele tá se casando. Só que nisso começa a acontecer um monte de maluquice, o Fyodor começa a viajar nas maluquices dele. Qualquer coisa que acontece vira uma maluquice sem tamanho, mas é de boa de entender, não é difícil de entender. Para eu explicar aqui vai demorar. Eu fiz um vídeo dedicado que eu quero que todo mundo veja, porque ficou muito legal. Então vai sair logo o vídeo, mas é um quadrinho espetacular, que tem uns recursos narrativos bem diferentes, tanto na arte como composição de quadro e tal, que nem eu mostrei essa página aqui, mas também na narrativa em si, porque ele é um quadrinho que ele não tem balões de diálogos em português, não sei se seria assim a dizer. Ó, vou mostrar aqui, ó. Tem esse personagem falando com o Fyodor e tem esse balão de diálogo nessa língua estranha. Todo diálogo tá nessa língua estranha. Só porque não é um quadrinho que seria mudo, porque tem a tradução, né? Ele bota o que seria a tradução aqui em cima. Então, ó, aqui ele fala alguma coisa e aqui tem o traduzido, né?
Aqui o personagem fala alguma coisa, aqui tem um traduzido. Aqui ele fala alguma coisa, aqui embaixo tem um traduzido. Eu achei isso muito incrível. Não sei se o Costela criou essa língua. Até aqui na capa, ó, tem Fyodor e provavelmente seria o Fyodor nessa língua estranha, né? Aqui na lombada. Então, assim, eu achei muito incrível esse recurso que ele usa. Então, tem hora aqui no quadrinho. Olha essa página. Que é o Fyodor escrevendo. Eu não lembro se ele tá escrevendo ou lendo. Eu acho que ele tá lendo, ó. Aí tem em português, aí tem na língua estranha em português. Eu achei, nossa, isso maravilhoso. É um quadrinho excelente mesmo. E logo sai o vídeo dedicado. Aí vocês vêm lá e comprem também, porque é muito bom. Aí ali também o Lobisomem da Rua Bica, da Rua da Bica, né? Que tem essa capa bem bonita, uma edição bem bonitinha, mas não me pegou, não gostei muito do quadrinho. Um pouco igual o Odilo, não me pegou nem a arte, nem o roteiro. Provavelmente eu imagino que ele seja um quadrinho mais infantil, mais para um público infantil. Tanto na arte quanto no roteiro, que basicamente tem essa cidadezinha ali que tá tendo alguns sumiços, alguma coisa assim, e eles acham que tem um lobisomem e tal, mas nem aparece lobisomem, não tem nada demais. Eu achei que ia aparecer o lobisomem, ter alguma açãozinha no final, mas não. É só as pessoas com medo de ter um lobisomem e no final, não, sei lá, resolveu, pronto, não tem lobisomem. Não, não me pegou não. Agora o outro que vem forte pra melhor do mês. Isso aqui, Psicopata e o Retorno do Vinganço. Isso aqui é um petardo incrível. Primeiro, esse quadrinho ele é das Crônicas de Wesley. Eu não sei se vocês conhecem, mas as Crônicas de Wesley, né, que é do Wesley, é uma página no Instagram que tem seus 800, 900 mil seguidores. Um cara é um fenômeno nas redes sociais e eu nunca tinha lido nada dele. Eu peguei no Catarse esse aqui junto com Apocalipse das Capivaras, que é o outro quadrinho dele, mas não li o outro ainda, quero ler essa semana porque eu amei Psicopata. O cara, ele é um fenômeno porque ele é foda mesmo, não é qualquer coisa, não é porque ele estourou de qualquer jeito. Esse quadrinho, ele arrecadou mais de 700 mil reais na campanha do Catarse. Ele vendeu, o Catarse como se fosse uma pré-venda, né? Ele vendeu 5 mil unidades de pré-venda. Então pensem, editoras extremamente populares como Pipoca e Nanquim, esse tipo de coisa, que tiragens completas deles, às vezes são 5 mil, Pipoca Nanquim, que tem tiragens altas. Às vezes a tiragem base, né, a tiragem inicial de um quadrinho bom é 5 mil, né? E aqui ele me deu 5 mil na pré-venda. Então, pô, cara, não é qualquer coisa, né? Mas realmente, nossa, que quadrinho espetacular. Aqui a gente vai ter o Psicopato, que é esse pato aqui. Logo no comecinho ele conta a história, né? Seria uma origem de personagens, né? Tá os patinhos bonitinhos aqui. E aí eles acham que tem um tesouro escondido na floresta. Eles vão pra floresta, eles andando aqui, o triozinho. E aí quando eles chegam na floresta, eles são surpreendidos por esse pato aqui, que é o Vinganço. E aí o Vinganço, né, a gente não sabe o que acontece de fato, que a gente não vê, mas o protagonista, né, provavelmente eu não sei se dá pra pôr o protagonismo a ele, mas o Psicopata, que é um desses patinhos, né? Que ele era um patinho de boa quando ele era criança. Ele acha que o Vinganço matou o amigo dele, dá a entender que o Vinganço matou o amigo dele. Ele foge com a amiga dele. E esse trauma aí de ter sido ali, de ver o amigo dele morrendo, ter que deixar o amigo dele pra trás e fugir, e de ter enfrentado ali o Vinganço, faz ele se tornar o Psicopata. Que é basicamente assim, o John Wick é levado à 10ª potência aí dos patos, então ele é um pato muito foda que sai matando todo mundo. E aí aqui a gente vai acompanhar a jornada ali o próprio Wesley, ele é um personagem aqui do quadrinho, o Wesley, eu não sei se é a esposa, eu não lembro que está aqui, vou falar esposa, mas talvez seja a namorada. A esposa dele e o irmão dele, da vida real, né, são personagens aqui do quadrinho, aqui os três, ó. O irmão dele, ele, a esposa dele. E aí eles, mais alguns personagens do Apocalipse das Capivaras. Tem algumas referências, dá pra ler sem ter lido outro, mas tem referência. Eles vão entrar nessa jornada aí junto com o Psicopata pra ir atrás do Vinganço, que tá sequestrando algumas pessoas pra atrair o Psicopata. E é um quadrinho, tipo assim, ele pra um quadrinho de aventura, fantasia, ele já é excelente. Ele é muito, muito bom, muito divertido. Agora as piadas, trocadilho, né? Psicopata, Vingança, já dá pra ver que ele mete um monte de trocadilho. Tem infinitos trocadilhos. Cenas assim que ele faz umas piadocas que são espetaculares. E as reações, as caras dos personagens, tudo que acontece é muito incrível. Esse quadrinho aqui é espetacular. Tipo assim, aqui eles estão voltando pra casa, né? Eles foram na casa do Psicopata. Aí eles estão voltando pra casa, aí chega o Vingança aqui e fala, e aí, vocês são amigos do Psicopata, né? Aí ele já fica com medo. Aí do nada o Psicopata surge aqui do poste, ele sai do poste e eles tomam esse susto aqui.
E é muito engraçado, pega a gente desprevenido várias e várias vezes. Tipo, você tá vendo só os dois voltando pra casa, assim, conversando, do nada o psicopata sai do poste, é muito engraçado. E a arte do Wesley, tem hora que a gente vê assim, ela parece, né, ela é, claro, né, mais cartunesca e tal, mas ela parece simples em alguns momentos, talvez, só dando uma folheada assim, mas ela é espetacular. A arte desse cara, ele é um artista, assim, de mão cheia, tem várias cenas de ação, como eu falei, né? O psicopata, ele, tipo assim, quando eles estão lutando ali contra os caras fortes, ele dá um soco, o cara se atravessando a cidade, explodindo tudo. Então, olha essas 2 páginas aqui, ó, dele lutando com vingança. É muito absurdo. Gostei demais disso aqui. Talvez não seja a melhor leitura do mês, porque eu li outras coisas aqui que são gigantescas, mas assim, facinho ali, pau a pau com os outros melhores do mês. Porque pra dar exemplo, outro dos melhores do mês que eu li é Blueberry 2, que é um espetáculo, né? A arte do Moebius, assim, provavelmente Faroeste seja meu gênero favorito de quadrinho, então Blueberry é perfeito, eu acho perfeito esse quadrinho. Eu gosto muito de tudo, né? A arte do Moebius é espetacular, o roteiro é o Charlier, né? Que é um espetáculo também. Eu gosto muito do jeito que eles conduzem as histórias. Eu acho essa edição da Pipoca perfeita. Esse aqui eu gostei menos do que do primeiro volume. Ainda assim é um espetáculo, né? Não tem o que falar. Mas ele tem ali uma história, ele tem 3 histórias. Uma que é basicamente, se eu não me engano, né? Metade do volume. A outra é só umas 70 páginas e a outra ali deve ser 100 páginas, talvez, cento e poucas. O Blueberry é basicamente um tenente, né? Ele é o Tenente Blueberry, ele é um soldado ali do exército norte-americano. E aí a primeira é uma história dele ali no exército, eles combatendo indígenas. E eu gosto muito desse tipo de história do Blueberry. Ele comandando, ajudando a comandar, brigando com os oficiais ali superiores. Eu acho sempre muito bom. Então gostei muito. A segunda, ele tá meio que sendo punido e eles botam ele pra ser o xerife reserva de uma cidade ali, enquanto a cidade não arruma um xerife novo. E aí ele tá ali, tem um cara na cidade que ele passa a perna em todas as pessoas que existem, e aí esse cara passa a perna no amigo do Blueberry, o ajudante dele, que eu não lembro o nome, que é um senhorzinho muito incrível também. E aí eles vão embora porque esse cara que passa a perna em todo mundo, ele sabe a localização de uma grande mina de ouro. Então ele tá indo lá roubar esse ouro e tem 2 caçadores de recompensa, né? 2 assassinos indo atrás dele porque querem matar ele e pegar o ouro. E aí o Blueberry vai atrás porque primeiro ele era o xerife da cidade e ele era responsável por esse cara aí. E segundo que ele vai tentar, né, ajudar o amigo dele que tá tendo uma ideia idiota que é se unir a um bandido pra conseguir extrair uma mina de ouro, né? E é basicamente, eu não gostei muito dessa história. O roteiro, você vai lendo assim, é muito boa, a arte é incrível, mas eu achei a ideia da história muito, muito ruim. Que é basicamente o Blueberry atrás desse cara ali, esse bandido do amigo dele. Ao mesmo tempo que o Blueberry tá indo atrás, os outros assassinos estão indo atrás. Tudo que acontece tem umas reviravoltinhas e não sei o que, e o Blueberry é pego, ele se solta, não sei o que. Só que é isso, a história inteira. O quadrinho inteiro é o Blueberry perseguindo esse cara, e aí tem uma reviravoltinha, aí volta a perseguição. Aí tem outra reviravoltinha, todo mundo volta a perseguir. Eu achei um pouco falta de criatividade a base da história, mas ela é incrível, claro. Agora a última é um espetáculo sem tamanho. O último arco, né, a última história, o Blueberry, ele é designado ali por um general para ir pro México, se infiltrar ali no México, conseguir de volta um tesouro norte-americano que foi enterrado ali por um oficial dos Estados Unidos que tá preso no México. Só que o Blueberry, ele é deserdado do exército pro governo mexicano não achar que ele tá indo lá fazer alguma coisa oficial do exército. Então ele não faz parte mais do exército. Tem um monte de gente caçando ele, tipo oficiais do México, outras pessoas do próprio Estados Unidos que, como ele foi deserdado do exército, eles botam uma recompensa na cabeça do Blueberry para fazer parecer ali, né, que ele não tem mais relação com o exército. Então pessoas vão caçar a recompensa do Blueberry. Tem um monte de coisa, ele vai tentar caçar esse tesouro. Tem 1 milhão de reviravoltas. Essa aí é o auge do Blueberry. Se brincar assim, eu acho que o primeiro arco do primeiro volume é meu favorito ainda, mas esse aí tá pau a pau. Achei incrível. Dá vontade de ler direto, não tem como, né, porque 180 páginas de Blueberry demora, mas dá vontade de ler direto, assim, só pra descobrir o que vai acontecer no final, porque é muito incrível. Ele se infiltrando no governo, ele fazendo umas alianças, ele com os parceiros dele, né? Eu não lembro o nome do velhinho que é parceiro dele. O outro, se eu não me engano, se chama Ned, alguma coisa assim, Red, é um ou outro parceiro recorrente do Blueberry que participa dessa história, mas ela é muito incrível. Os coadjuvantes, tudo nessa história é muito incrível e a base, né? A base da história é realmente sensacional. Oi, gente, deixa eu interromper para pedir para vocês se inscrever no canal, dar o like no vídeo e seguir lá no Instagram. Tchau! Agora eu vou pegar vários
acho que é nacional todos. Vários quadrinhos aqui nacionais curtinhos que eu li. Primeiro eu li 4 O Gritos desse mês. Fazer que nem mês passado pra quem viu. Alguns não me pegaram muito. História curta é difícil, né? História curta é muito difícil de fazer e é muito difícil de gostar, assim, de todas, né? Rubik, Felipe Portugal. Arte muito bonita. Vou mostrar as artes. Arte muito bonita. O quadrinho, ele faz bem o que ele quis fazer. Eu acho que o que ele quis fazer não era muito interessante mesmo. Jéssica Grolke, aqui. Mostra a arte. Não lembro mais. Esquecível. Acontece, normal. Não é que é ruim. Não me pegou mesmo. E é normal. Inventário de Sangue. Ele é mais pro terror. Eu achei a arte muito lindinha mesmo. Gostei muito da arte. Uma pena que achei meio chatinho, porque é um quadrinho assim que ele faz umas piadocas com o livreiro, né? Tipo, vendedor de livro e tal. Não me pegou muito, não, mas ok. Aí tem esse aqui. Esse aqui eu realmente nem lembro dele. O Mundo, do Ivo Poyupo. Tem uma arte ali diferente, pra dizer o mínimo. Não lembro. Eu acho que eu não entendi, nem lembro. E aí um que eu adorei, que é Gutidiano, do Gustavo Magalhães, que é o mais recente, O Grito, que é basicamente o cotidiano do Gustavo, né? E aí aqui a arte dele é um espetáculo. E uma coisa que eu acho legal, quando um quadrinho curto, ele é bem feito, claro que tem como ter essa mesma sensação com um quadrinho curto mal feito, mas um bom quadrinho curto, ele não parece que ele é tão curto assim. Ele consegue contar muita coisa em poucas páginas e isso dá um valor a mais a ele, que é o que o Gustavo faz aqui. Cadê? Não tá focando. Eu acho a arte do Gustavo linda. Começa com ele meio que narrando aqui uma historinha de faroeste, ele falando ali sobre... Falando meio que de um jeito meio melancólico dele mesmo, sabe? Aparece aqui, eu não sei se é namorada ou esposa, vou falar esposa dele, e começa a dar uns sermões nele, sermões, começa a brigar assim com ele, porque ele tá muito melancólico, não sei o que não combina com ele, e aí ele começa a colocar assim, ao mesmo tempo que ele vai conversando com ela, ele coloca algumas coisas assim que são meio que umas tirinhas assim, ó, enquanto tá rolando, né? Essa coisa ali, ele vai inserindo umas tirinhas ao mesmo tempo. E é muito legal ele dialogando ali com a esposa dele enquanto ele vai inserindo essas coisas. A arte é muito linda e é muito engraçado. Eu achei muito divertido, é muito legal. Ele finaliza ali de um jeitinho muito engraçado. E eu achei muito engraçadinho. Eu até comentei com ele no Instagram. Aqui. Que ele desenha a esposa dele muito pequenininha, não sei se ela é muito baixinha e ele é muito grande, mas olha ela aqui, do lado dele. Eu achei isso muito engraçado, que ela é desse tamanhozinho e ele é grandãozão assim no quadrinho. Eu dei muita risada disso. Então toda cena que tem os dois no mesmo quadro eu achei muito engraçado. Tanto que o primeiro quadro que ela aparece, esse aqui, ó. Ela é pequenininhazinha e ele grandão, quase o tamanho do quadro, e ela quase não aparece aqui. Então gostei muito desse aqui, gostei muito mesmo, e o meu tá autografado. O Gustavo, ele me mandou, me presenteou. Então... Um beijo pro Gustavo, tá aqui, fez um sketch lindo pra mim. Esse aqui que eu comprei também, eu tô com 2. Eu tinha comprado já, feito a pré-venda na Ugra. E aí, o meu da Ugra não tinha chegado, ele me mandou, porque eu tinha pedido pra ele o no meio fio 4, que tá aqui os 4, eu já vou falar. Eu tinha os 3, aí eu pedi pra ele o digital, só pra ele mandar o digital, que eu ia fazer um vídeo da série. Aí ele me mandou o físico e o grito. Então, achei muito foda. E tá aqui, né? Eu tenho os 4, os no meio fio. 3 eu comprei. Aí eu pedi um pro Gustavo, ó. Tudo autografado. Ele faz uns sketches lindos. E aí eu pedi porque, já falando, né? Dessas 4 próximas leituras, que é no meio fio 4. 1, tá fora de ordem aqui, né? 2 e 3. Vou mostrar só o 3, mas falando sobre todos eles, né? Como um todo. Primeiro, vocês viram a arte do Gustavo no grito. Olha a arte dele. Eu acho a arte dele uma das artes mais lindas do mundo. Ela passa um conforto, assim, muito grande. Eu não sei explicar. Eu amo muito a arte dele. Eu tenho um look dele que é maravilhoso. E eu gosto muito da arte dele. E essas tirinhas aqui que são, assim, acompanhando algumas crianças, né? Então tem várias crianças, eu não sei se é nesse volume, que são, sei lá, acho que tem uns 8 que aparecem recorrentemente, assim, que eles têm ali entre seus, sei lá, 5 e 13, 14 anos. Então são crianças ali de várias idades, eles são amigos, todos amigos, e são tirinhas cada aqui, né? Então aqui tem uma tirinha, aqui tem outra tirinha, dessa relação dessas crianças vivendo ali meio que não se passa recente, então seria, sei lá, um quadrinho que se passa nos anos 2000,
eu acho, né? Porque essas crianças, elas não têm a vida de uma criança de hoje que é só o celular o dia inteiro, mas eu não tenho certeza. É muito legal, ele vai passando essas crianças, então tem várias personalidades, tem um menino que é mais levado, tem o outro que ama quadrinho, tem o outro que é mais grandão, assim, que fica refletindo sobre a vida, e eu acho muito legal. Tem muita tirinha, assim, que é fofa, tem muita que é muito engraçada, achei muito divertido. Tem tirinha assim que é só uma reflexãozinha, alguma coisinha normal acontecendo, mas a arte dele é tão linda assim que traz um conforto ler essa tira. E tem uma coisa que eu gosto muito, que eu gostei muito nesse material, é porque a gente tem a cada várias páginas, eu não sei quanta, eu não contei, eu não sei se é sempre igual, mas a gente tem algumas tiras e a gente tem uma página inteira que tem uma tirinha, né, uma historinha um pouquinho maior, né, que normalmente 3, 4 quadros. Aí a gente tem um que é uma página inteira e colorida. E é muito lindo e é muito legal. E ele vai desenvolvendo a história, não são tiras jogadas assim pra qualquer momento. Então ele vai desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo as crianças. Então tem um que ele é meio revoltado, ele vai ficando mais revoltado, eles vão crescendo. E toda a relação dos meninos, eles se zoando, as crianças. Nossa, achei muito, muito legal no meio-fio. Com certeza ali uma das melhores do mês. Li também Pipoco, Casos de Família. Esse aqui que é do Matheus Mendes, que é meio que um segundo volume. Ele tem uma arte muito linda, esse quadrinho. Eu gosto muito da arte do Matheus. Esse aqui tem o primeiro Pipoco, que eu recomendaria, né? Se alguém se interessar, ler primeiro o outro. Que é um quadrinho baratinho esse aqui. O Luiz pegou pra mim lá na Feira Ogra. Então um beijo pro Luiz, meu amigo. E aqui tá o meu autografado, né? Ele pegou pra mim direto com o autor. Esse aqui é muito legal. O Pipoco é basicamente, né, tem essa arte bonitinha, tal, formatinho bonitinho. O Pipoco é basicamente um assassino de aluguel, né? Claro que tem essa coisa mais cartunesca e tal. Pessoas podem morrer nesse quadrinho, mas ela tem essa coisa mais cartunesca, então às vezes o personagem toma um tiro e não morre, uns três assim. Mas é muito divertido. Eu achei muito legal. Esse aqui ele tá mais pra um... Ele é curto, né? Mas ele tem algumas partes que eu acho legal, mas eu gostei muito desse aqui. Eu gosto um pouco mais do primeiro. E eu recomendaria ler o primeiro, mas é um personagem que eu acho bem legal. Quem gosta de acompanhar direto por rede social, ele posta lá no Instagram dele, Matheus Mendes, Matheus com TH, pode olhar lá se interessar. Eu acho bem legal, eu prefiro comprar, eu gosto de ler no quadrinho mesmo. Mas eu acho muito divertido esse personagem, toda a arte dele, a sériezinha que ele cria, achei muito legal. Li também A Ponte, que é lançamento recente, da editora Ugra, né, que a Ugra é editora também. Eu achei muito legal, que ele tem esse formato de zine aqui, um pouquinho maior com A5, mas ele não é nacional não. Eles licenciaram esse material aqui. Tem uma arte muito bonita, eu gostei. Eu gosto quando é impresso assim, com essa... tudo preto assim em volta, acho que fica muito bonito. É um material ali que a gente vai acompanhar 3 personagens, se eu não me engano, que é meio que várias gerações, eles têm uma relação entre si que só a gente sabe, eles não sabem muito bem a relação, que começa ali com uma ponte. Falando da ponte, um menino tem medo de cruzar a ponte, aparece uma mulher pra ele e tranquiliza ele. E aí ele é meio que um gênio, e ele passa a vida inteira ali meio encucado com essa coisa da ponte, e a gente não sabe o que é a ponte. E aí fica remetendo à ponte, que ele tem um projeto secreto, e ele vai estudando, e a gente, sei lá o que é a ponte, ele vai desenvolver, ele vai encontrar, ele vai abrir um portal para outro mundo, vai achar essa ponte, o que é a ponte, a gente não sabe. Aí acontece toda a vida dele, isso não é nem spoiler, que o quadrinho é curto, mas deve durar umas 8 páginas. E aí ele morre. Antes de morrer, ele passa essa missão de encontrar a ponte. Eu não sei o que ele quer com a ponte, né? A gente não sabe, mas aí ele passa essa missão né, a missão da ponte para um menininho, e o menino é um puta gênio. E o menino vai dedicar a vida também. E aí acontece outra coisa, que outra pessoa vai dedicar a vida pra ponte. É muito legal o desenvolvimento, eu fiquei muito curioso pra saber o que é a ponte. É meio decepcionante, um pouquinho, pra mim, quando ele revela ali o finalzinho. Eu achei um pouquinho decepcionante, mas muita gente vai gostar. Eu achei, no geral, um quadrinho muito bom. Gostei. Não arrependo nem um pouco de ter comprado, valeu muito a pena. E é um quadrinho ali no final, tem uns extras que o autor fala que ele pensou todo o quadrinho ali em questão, era pra ser um dia, mas foi um dia e meio que ele pensou todo o quadrinho, fez todos os esboços, ele fez basicamente arte. Ele fez a arte, só o arte final que ele fez depois, né, basicamente. Mas bem legal esse quadrinho. É depois Os Homens dos Olhos de Vidros. Não conheço o roteirista, mas é desenho do Jefferson Trindade. Eu peguei com o Jefferson. É um quadrinho de terror. E eu gostei muito da arte do Jefferson aqui. Eu acho que a arte dele combina muito com esse tema de terror, mas eu acho que o roteiro pecou um pouco. Mas é um quadrinho que pra mim valeu a pena, porque eu gostei muito da arte do Jefferson aqui. Realmente achei muito legal mesmo. E por último, esse aqui que tá na boca do povo, que é o Mutante Shaolin. Brilhante aqui, ó.
Nossa senhora. Ele é do Benson Shin, tá sendo lançado aí em parceria com a Ugra, que vai é o primeiro de 8 volumes. Já tá tudo pronto, sair bimestral, coisa linda. O Benson, que eu não lembro se eu já li coisa dele, ele participa de coletivo, né? Provavelmente eu já li, é do Miolo Frito, se eu não me engano. Posso estar falando merda, mas ele é um cara muito gente boa. Ele tem uma arte muito linda. E esse quadrinho aqui vai ser muito incrível. O começo é legal, é muito bom. Dá vontade de ler todos. Vou pegar todos, obviamente. Mas assim, é só o comecinho. Então não dá pra falar tanto. Mas a arte é linda. É engraçado. Tem ação pra caramba. E a ação é muito foda. Que é um mundo aqui, nem vou lembrar. Vou ter que reler ele quando for ler os outros, mas ó, certinho aqui, ó. Ele fala no começo, tem uma página aqui falando que as guerras nucleares, o globo foi varrido e tal. Ó, ele fala que várias pessoas afetadas por essa radiação ali viraram ali os mutantes, né? E aí tem os mutantes mais perigosos que são os Shaolin. E aí a gente vai começar a ser apresentado aqui por um ninja. Começa a história com esse ninja aqui, que ele já é muito fodão. E aí ele vai esbarrar o caminho dele ali no mutante Shaolin, que são os mais perigosos. E aí a gente vai ver que esse mutante Shaolin, ele é muito fodástico. E ele vai sair, se eu não me engano, ele vai sair na caça de outros mutantes também. Aí é muito, muito legal, dá vontade de ler tudo. E eu acho que ele, quando completar, vai ser uma série excelente. Agora eu vou pegar dois aqui, ó. Mês passado eu li o volume 1, esse mês li o volume 2 e 3 de Bonnie, que é um quadrinho excelente. Minha mãe leu também os 3 volumes, gostou muito. Deixa eu mostrar outra página que essa tem spoiler. Tem uma arte linda, roteiro excelente, eu amei o primeiro. O segundo eu achei excelente, ele cai legal de nível mesmo, eu achei, né? Óbvio, que é a opinião. E o terceiro, espetacular de novo, sobe todo o nível de novo. O segundo, acho que ele enche um pouco de linguiça. Aqui a gente vai ter o Bonnie, que é o Fone Bonnie, e os 2 primos dele, que são todos Bonnies, eles foram banidos, né, de Bonneville, se eu não me engano é Bonneville, porque o primo dele é um puta caloteiro e eles são banidos da cidade. E aí eles estão andando lá pelo deserto porque eles estão com medo da população que tá caçando ele. Acontece alguma coisa meio mágica que eles vão cair ali num vale e aí eles vão começar a se inserir ali no contexto desse vale, que tem toda uma pegada ali de... Eu não sei se seria espada e feitiçaria, mas é completamente um quadrinho completamente de fantasia. Muito legal, tem dragão, tem ratazana, é um exército de ratazana que seria o grande inimigo do pessoal do vale. Tem rainhas, reis ali que já pereceram, um império que já acabou, que pode voltar a existir. Nossa, é muito legal. Ele insere toda uma política nesse vale, costumes, ele vai apresentando, é tudo bem lento, bem devagarzinho. Isso é bom, que ele vai apresentando com calma, aí você vai conhecendo como era o vale antes das ratazanas acabarem com ele, como tá o vale agora, como ele pode vir a ser, o que as ratazanas estão aprontando. Aí tem um vilão, né, fica intercalando ali, a gente vendo o vilão, que é não lembro o nome, Senhor dos Gafanhotos, se eu não me engano, que ele tá comandando as ratazanas, tem algo a mais, e ele vai crescendo o universo muito. No começo a gente não pensa que vai tomar as proporções que toma, assim, né, que é uma proporção muito grande ali no final, e é um quadrinho muito, muito foda. Tem personagens incríveis, tem um que eu não gosto, pra quem já leu, eu não gosto do primo caloteiro do Bonnie, acho ele chato, não acho que o autor desenvolveu bem, mas os outros personagens eu acho tudo incrível. Tem um dragão aqui no quadrinho, que ele nem é um personagem que aparece tanto, ele aparece muitas vezes, mas sempre aparições muito curtinhas, às vezes é tipo, coisa de uma página ele já não apareceu mais, ele aparece 2 quadros, sumiu, mas eu acho ele incrível. Nossa, eu gostei muito de Bonnie mesmo, e já gravei um vídeo ali, o Tudo Sobre Bonnie, né, quem acompanha o canal, eu gravei o Tudo Sobre Deadly Class, vê lá, gravei o Tudo Sobre Monster Kanzenban, que a Panini lançou. Gravei o tudo sobre Tio, que em breve sai. E gravei o tudo sobre Bonnie, que em breve sai também, que ficou legal. Li aqui Nacional Samária, lançada pela Tábua Editora, do Alberto Pessoa, que é um queridaço. Esse quadrinho que ele tem uma historinha interessante, ele tem uma arte muito bonita, eu gosto da arte do Alberto, gosto bastante, mas ele tem esse ponto aí que eu acho que quem é um pouco mais religioso vai gostar mais. Eu não sou ali, não conheço muito essas coisas de religião e tal, então não me pegou tanto. Achei legal, ok, mas eu acho que quem é mais religioso ali vai gostar mais. É basicamente um personagem passando ali por uma provação, não lembro o nome dele. Provavelmente algum personagem ali que quem sabe mais dessas coisas vai conhecer. Agora ali também Mila Omnibus, da Tábula Editora. Esse aqui eu recebi, né, da Tábula Editora. Fiquei muito feliz que eu recebi.
Ele em breve terá o vídeo aí no canal, tá gravado. Só preciso editar e botar ali na pilhinha pra postar. Mas trabalhou muito, acho que viveu no Brasil e tal. Ele quer basicamente ali o fantasma brasileiro. Colonese nele eu não lembro quem é o roteiro, mas é todo desenhado pelo Colonese. Se eu não me engano, o Colonese é argentino, alguma coisa assim, ou posso estar muito maluco, ou posso estar muito errado nessa informação. Mas é um quadrinho ali, um fantasma, né, sul-americano, que é muito legal. Achei muito divertido. Aqui, se eu não me engano, tem 250 e poucas páginas, 8 histórias, eu acho que são 8 histórias, e é muito legal. Ele tem todo esse ar de fantasma. Quem conhece o fantasma, ele tem toda essa pegada do fantasma, só porque ele é um alienígena. O Miller, ele é um alienígena que ele veio pra Terra estudar a Terra, fazer pesquisa. Enquanto ele faz isso, ele se propõe a ajudar a Terra, ajudar as pessoas a entenderem ali que, tipo, a união, o companheirismo, a honestidade salvam o mundo, alguma coisa assim. Ele tem uma frasezinha assim pronta. E aí vão ser várias aventuras de bandidos, às vezes alienígenas que vêm pra Terra, né, que nem o Mila veio de OVNIs. Eles vêm pra fazer alguma maldade, e o Mila vai combater eles, então ele é um cara muito forte. A gente não vê a cara dele, então ele é um cara muito forte. Ele tem um cinto ali que é cheio de poderes, solta raio, não sei o que, ele voa. É muito legal. Eu achei muito divertido. Eu gostei de ler. A tábua, eles aumentaram um pouco o quadrinho. Eu acho que se fosse no formato original, é o único ponto negativo. Se fosse no formato original, ia ficar mais legal, porque eu acho que quando aumentaram, a arte ainda ficou legal, mas no menor ficaria mais, os detalhes ficariam mais bonitos. E eu acho que a fonte, algumas horas, deu uma estourada. Teve uma história que a fonte ficou meio estourada mesmo. Mas eu gostei muito de ler o Miller Omnibus. É um personagem que eu gostei. Se eu não tivesse recebido, eu teria comprado eventualmente esse quadrinho, porque eu tinha muito interesse mesmo. E é um personagem legal. Claro que não é pra todo mundo. Ele é para um público mais nichado, quem gosta de fantasma, desses quadrinhos mais antigos. Apesar dele não ter muito diálogo, assim, ele tem uma leitura bem fluida, mas ele tem essa pegada de quadrinho mais antigo, de ação, de aventura, assim, que eu especialmente acho muito legal mesmo. Agora ali, Lucky Luke no Quebec. Eu li várias Lucky Luke esse mês. Esse aqui, se eu não me engano, foi talvez o primeiro Lucky Luke, assim, que eu não achei grande coisa. Eu nem vou me estender tanto, porque realmente achei um pouco esquecível. Eu gostei muito da arte e tal, mas é o Lucky Luke que começa ali com ele tá atrás de um bandido, e aí o cavalo do Lucky Luke, né, o Jolly, ele se apaixona ali numa outra cavala ali nesse rodeio, e aí ele fica meio em depressão. O Luke, não, tá bom, vamos atrás dela. E aí eles vão atrás dela no Quebec, e aí acontece várias coisas ali. Ele reencontra bandidos e tal, acontece aquelas coisas de Luke faroeste, mas não achei nada demais não. Li outros esse mês que eu achei incríveis, já eu falo. Li também Mega, esse aqui eu recebi, que eu vou participar do Gibisfera, né? Spoiler, né? Eu acho que esse vídeo sai antes do Gibisfera, que vai ser um Gibisfera especial da Zarabatana. A Zarabatana enviou, né, alguns quadrinhos para quem vai participar dessa live, e eu fiquei aqui com o Mega 2, que é uma série muito legal. O Salvador Sans é mestre dessa pegada assim, mais de terror. Nossa, ele é muito mestre. Então a gente tem, né? Esse é o volume 2, eu tenho um, já li um. É uma pegada mais de cajus. Tem esse mundo aqui que existem esses cajus que são tipo... Eu não vou saber explicar, ele explica aqui bonitinho, que são criaturas ali que existem desde antes do universo existir, ou desde o momento que o universo passou a existir, elas existem. Elas participaram da construção ali de coisas importantes do universo. E aí algumas dessas criaturas estão meio que adormecidas na Terra. E tem uma criatura colossal também, que é a meio guardiã disso. Então, um menino meio psicopata, ele começa a libertar essas criaturas colossais que estavam adormecidas, e elas começam a sair destruindo tudo e tentando liberar as outras. E aí o Mega, que é o que dá o nome, né, ao quadrinho, é essa aqui, que seria o nosso Godzilla, né? Ele é a criatura colossal, que ele é o guardião, né, da Terra. Ele tá aqui pra vigiar essas outras criaturas. E aí ele acorda também pra ir atrás das outras, pra matar as outras. Então, ao mesmo tempo que ele tem toda essa história ali, que ele tem a história do protagonista, que é um cara normal com a filha dele, que o pai dele é uma pessoa que saiu ali numa expedição e que começou, né, a descobrir primeiro, foi a primeira pessoa a descobrir essas coisas relacionadas a essas criaturas. Aí ele tá investigando também. E aí ele conhece, né? Ele tem alguma relação com esse garoto que tá libertando as criaturas, porque ele é filho de um cara que saiu na expedição com o pai desse cara, que é o principal também. Não sei se deu pra entender. Mas é bem legal. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas normais, né? Um doidinho tentando libertar mais os bichos e um cara tentando entender o que ele tem a ver com isso, a gente tem Kaiju, porradaria de monstrão, que é muito foda. Ele
coloca de um jeito aqui, porque primeiro, esses monstrões dele tem uns formatos muito estranhos, umas coisas muito estranhas, e eles se comportam assim, eles têm uns poderes meio diferentes, cada um tem um estilo diferente, eles lutam ali, e é muito legal, tá? E aqui, no combate, porradaria de monstrão, ele não economiza não, o monstrão arranca o braço do outro, não é tipo o Godzilla não, que apanha, 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 tá inteiro não. O Mega tem uma luta ali que ele toma 2 porradas ali, que o outro é muito maior que ele, dá pra ver na capa que o outro é bem maior. O outro é 2 porradas, o Mecha já fica sem os braços, pingando sangue, ele vai na cabeçada mesmo e você torce pra ele. É muito legal. Agora, ó, Ninféias Negras, quadrinho da QS Comics. Eu esperava amar muito. Eu adorei, achei excelente, mas não amei muito. Eu vi muita gente que botou ali, tipo, leu e falou, melhor do ano. Sem discussão, melhor do ano. Não achei. Excelente. Talvez melhores do mês, porque esse mês ali muito petado, né? Vocês viram. Possível melhores do mês, mas não é certeza. Ele que tem uma arte que me lembra muito a arte do Michelangelo Prado. Acho uma arte muito bonita. Não é a arte, assim, que eu mais gosto nos quadrinhos. Eu olho, eu pago muito pau, acho incrível. Mas eu prefiro quadrinhos com outras artes, mas é uma arte muito linda. E é um quadrinho basicamente ali de investigação, que é um tema que eu gosto muito também. Então, inicialmente ele vai apresentar três mulheres, né? Uma menininha, né, que elas têm coisas em comum ali, apesar delas terem idades completamente diferentes. Então, a minha menininha criança ali, sei lá, 12 anos, uma professora que tem, sei lá, seus 20 e poucos, 30 anos, e uma senhora já que já tá com o pé na cova. Então, e aí ele começa nisso, e aí logo no começo do quadrinho ele apresenta essas 3 mulheres, a gente não sabe o que vai ser a relação delas, qual vai ser a relação, se vai ter relação, mas elas vão estar, né, vai estar sempre intercalando entre as histórias delas, ao mesmo tempo que a gente acompanha uma investigação, que logo no começo do quadrinho um cara é assassinado, né, que é logo esse cara aqui da capa, ó, aqui o quadro, né, vão encontrar esse cara aqui no Rio, boiando, morto, e aí um policial ele vai começar a investigar, este policial aqui, né? Ele vai começar a investigar o caso e a gente vai acompanhar toda essa investigação, mas sempre intercalando entre essas 3 mulheres. Então, a menininha, a velha e a professora. A menininha e a velha, a gente vai ver as histórias dela acontecendo ali em paralelo e elas raramente têm alguma coisa ali que parece ser um pouco relacionada a essa investigação, mas a professora sempre tem algo relacionado, ela encontra várias vezes o policial e tal. É muito legal, tem uma revelação, um plot twist assim no final que você fica, meu Deus, muito foda, mas eu acho que o autor botou muito em conta disso, que seria uma coisa tipo assim, eu acho que ele ocultou uma coisa que é normal de se mostrar, ele ocultou o quadrinho inteiro e no final ele colocou isso e aí ficou uma revelação muito foda, mas eu não achei tão foda assim, porque é uma coisa que era normal ele ter colocado, sabe? Eu achei muito foda o quadrinho no geral, mas não é melhor do ano, não sei o que lá, é indiscutível, mas recomendo bastante mesmo, porque é muito foda. Agora li esse aqui, ó, decepcionante, muito decepcionante. Guarani, nem vou falar muito, da Comic Zone, ó. Ele tem uma capa que eu acho não dá vontade de ler, né? Mas nossa, tá com marca-página. Ah, tá. É. Que eu deixei na primeira página, que é a marca-página dele. Ele tem uma arte que é muito bonita. Eu achei que ia ser incrível. Ele tem esse tema que é Na Guerra do Paraguai, que é um tema que me interessa bastante. Eu pensei que ele ia ser alguma coisa legal sobre a Guerra do Paraguai, mas não. É muito sem graça. É basicamente um fotógrafo que ele quer fotografar indígenas ali, que vivem ali acho que no Paraguai, e aí uma tribo indígena que é conhecida por ter mulheres lindas, alguma coisa assim, e ele vai se intrometer ali na Guerra do Paraguai pra viajar ali pra tirar fotos. Mas é muito sem graça, não acontece nada demais, tudo que acontece é sem graça, não gostei. Tinha um quadrinho muito mais ou menos. Eu comprei ele porque tava esgotadaço, eu achei o tema interessante, mas eu comprei já na intenção de ler e vender. E ele vai embora mesmo, ele não vai ficar aqui. E agora vamos para os quadrinhos que eu li no formato digital. Pode ser que eu tenha esquecido algum quadrinho aqui, mas acontece, é muito quadrinho. Primeiro, Lucky Luke e os Indomados. Esse aí que é de uma série de quadrinhos que tá saindo mais recentemente, se eu não me engano, que antes, o Morris, que é o criador original do Lucky Luke, o Goscinny, que foi o roteirista aí da maior parte dos quadrinhos, depois que eles pararam, teve muito autor, né? Se eu não me engano, o que eu mostrei agorinha, não é dos dois, não é do Morris, e os autores que desenhavam, eles faziam o traço parecido com o do Morris. Era uma simulação do traço do Morris, e parecia muito, e às vezes você pegar um do Morris, assim,
um mais recente, né, um dos últimos do Morris, com parecido desses assim, nem vê tanta diferença assim. Claro que os primeiros do Morris eram muito diferentes, muito únicos. Eu gosto mais que os novos é o traço do autor fazendo uma história do Lucky Luke. Eu acho incrível. O traço desse Os Indomados é lindo demais, muito lindo. E é basicamente ele já começa com o Lucky Luke prendendo um menininho que tentou roubar o cavalo dele. Aí ele prende esse adolescente, tem uma recompensa na cabeça dele. Aí depois ele vai na casa desse adolescente e ele tem dois irmãos pequenininhos que ficaram sem ninguém. E aí o Lucky Luke vai ele tentar cuidar desses meninos ali no começo, né? Enquanto ele tenta resolver essa situação. E os meninos, eles são indomáveis, né? Eles são malucos. São duas crianças ali completamente diferentes, levadas, maluquinhas, que ficam infernizando o Lucky Luke. Ele começa a ficar doido e é legal o jeito que, né, o autor aborda aqui. O Lucky Luke, assim, ele quer dar umas porradas nas crianças, ele coloca assim, é muito engraçado. Elas infernizando a vida do Lucky Luke. Ele descobre que os pais dessas crianças, na verdade, o pai tem uma puta recompensa na cabeça dele, que ele já foi de uma gangue, ele roubou um puta dinheiro e ele tá provavelmente escondido com esse dinheiro. Então tem todo um desenrolar, mas é muito engraçado. Tem algumas histórias do Lucky Luke que são mais faroeste e são muito foda. E tem umas que são muito comédia e são incríveis. Essa ela é muito foda, tanto no quesito faroeste, ele perseguindo os caras, tanto no quesito comédia ele os menininhos. É espetacular. Essa é muito foda. Li também Lucky Luke, a Mina de Ouro de Dick Digger, se eu não me engano. Eu anotei só Lucky Luke, Mina de Ouro, que é excelente também, que é a primeira história do Lucky Luke. Eu nem sabia que era a primeira história. Quando eu peguei, eu vou botar uma imagem, vou tentar. Vi a arte, eu pensei, é um dos novos, né? Que tem essa arte diferente, que cada autor faz sua arte, mas não, era a arte do Morris. É a primeira arte que ele fez no Lucky Luke. E a arte do quadrinho, vocês estão vendo agora, se eu editei direito, que é uma arte ali que, pra mim, comparando a arte do Morris depois e a primeira arte que ele fez, né, a primeira edição, é como se a gente pegasse o Pica-Pau, o bom de 2000 e pouco, e aquele de 1950, que é esquisitão, assim, diferente. Nossa, que o Lucky Luke é queixudão, assim, todo mundo é meio gordão, e ele é muito pegada de comédia, é muito comédia, bem menos faroeste e bem mais comédia. Eu achei excelente. Talvez não seja tão bom quanto o que o Goscinny fez, o roteiro talvez seja, mas eu achei incrível ver essa pegada diferente. O começo eu achei tão bom quanto Era de Ouro ali, bem quando o Goscinny entrou. Eu achei incrível esse quadrinho, eu amei muito, muito, muito bom mesmo. Li também Bouncer, o novo da Comic Zone, que eu não sei o subtítulo, mas o novo Bouncer, o amarelinho, que eu achei excelente, mas aí eu vou deixar uma opinião sobre Bouncer. Eu acho que Bouncer, eu queria ter lido os 3 em seguida. O da QS, na outra semana ali os 2 da Comic Zone. Eu acho que a experiência é melhor de ler tudo na ordem e logo. Esse negócio, tipo, eu li o da QS. Primeiro eu li o da CZ 2 anos atrás. Aí a CZ levou um século pra lançar. Aí o da QS no meio, eu acho que embaralha um pouco. Eu preferia ter lido em ordem e próximo. Porque apesar dele ser excelente por si só, esse terceiro volume, ele tem referências aos anteriores, que são muito boas. E aí você pega melhor essas referências, você entende melhor todo o quadrinho, quando você lembra bem do que aconteceu nos outros. Eu acho que, por exemplo, eu vou falar a nota dele aqui, né? Eu dou notas de 3 a 5. Os que eu não gosto, eu não dou nota. 3 seria bom, 3,5 muito bom e vai subindo até 5. Eu dei um 4,5, que pra mim é um quadrinho excelente, muito, muito bom. Eu acho que se eu tivesse lido ele junto com os outros, seria um 5. Porque eu acho que perde um pouquinho aquele gostinho de estar fresquinho na memória aquelas referências que ele faz. Nessa história, uma menina ali que o Bouncer tá cuidando dela, que é uma menina que ele conhece, que ele meio que adota ela no volume anterior da CZ, ele tá cuidando dela e ela é sequestrada porque ela é toda tatuada e ele não sabe, mas se rapar a cabeça dela, uma das tatuagens que ela tem é um mapa de um tesouro na cabeça e ela é sequestrada. Bouncer vai atrás dela ali, vai ser toda uma história ali, ele perseguindo os caras que sequestraram a menina e é muito bom. Só porque tem algumas referências, então tem uma moça lá que eu nem lembrava que ela tinha alguma relação com o Bouncer. Então, eu acho que se perde um pouquinho, mas é um quadrinho excelente. De faroeste, ele tem uma base parecida com aquele do Blueberry que eu falei, de estar perseguindo um cara, por todo um quadrinho sendo perseguindo alguém, não sei o quê. É a mesma base, só que aqui eu acho que fica melhor. Não a história como um todo, mas a base. Eu acho que a base foi mais bem feita. Mas a história, assim, a condução, tudo do Charlier não perde não, porque o cara era brabo. Li Sala de Aula Deriva, volume 4. Quadrinho muito bom. Ótimo quadrinho. Gosto muito, tô gostando muito dessa série, mas tô com o pé atrás, porque é uma série
que pelo que eu pesquisei, ela vai finalizar em 6 volumes. E parece, eu tenho a impressão que se continuar assim, vai ter um final merreco ou muito corrido. Porque o volume 3 e o 4 não aconteceu, tipo assim, é legal, tem todo um clima de terror, as criancinhas, né, que o Sala de Aula Deriva é basicamente uma escola, ela é transportada muito tempo no futuro e basicamente um monte de criança solta sozinha no mundo que é só areia e monstros, coisas que evoluíram nesse tempo. Então são uns monstros, uns negócios radioativos, umas coisas estranhas, e eles tentando não morrer. Só que o 3 e o 4, beleza, parece um monstro, matam as crianças, alguma coisa acontece, morre mais a galera, todo mundo entra em desespero, eles se brigam, desconfiam, ficam loucos, se resolvem. O 3 e o 4 é a mesma coisa, o 2 já acontecia muito isso. O 2 ele já tem essa base ali deles estarem acostumando, ficando doidinhos, depois melhorando, se unindo, não sei o que, monstros. O 3 e o 4 é um repeteco. Tipo assim, ele é diferente, mas a base é a mesma coisa. Ele não evolui pra nada. Ele não dá nenhum indício de como essas crianças vão voltar, né, pro presente, voltar pra vida delas. Não dá nenhum indício ali de o que aconteceu pra elas terem ido parar ali, o que é esse mundo, por que o mundo tá assim. Nada. Ele não dá indício de nada. Ele começa a querer apresentar uma coisa no finalzinho do 4º volume, aí claramente vai ser o começo do 5º, né? Mas eu acho que tá enrolando muito pra ir, assim, pra explicar as coisas. Ou, né, tipo assim, desenvolver a história mesmo, né, antes de explicar as coisas. Mas é muito bom, a condução é muito boa, a arte, apesar dela ser os carinha, todos uns manequim durinho assim, né? Tipo, ele vai lutar o menininho, tem hora que ele tá assim, durinho. Aí depois já tá o bicho no chão, duro. É todo meio duro, mas eu acho a arte bonita. Li também Sentiente, do Jeff Lemire. Gosto muito de Jeff Lemire, mas esse aqui talvez seja um pouco decepcionante, porque ele é um quadrinho curto, ele foi lançado pela Panini, ele tem uma temática que eu amo. Coisas no espaço eu amo. Então ele tem essa temática que eu amo, mas eu acho que ele peca um pouco. Porque, tipo, a leitura do quadrinho é fluida, é muito bom, a arte é bonita. Só que eu acho que tudo que ele explica no quadrinho é meio mal explicado e às vezes não faz muito sentido. Talvez eu li quando eu tava com sono, sei lá, e não entendi muito. Mas basicamente a Terra tá colonizando um novo planeta, porque a Terra tá morrendo, e uma nave tá indo pra lá. E aí, basicamente, uma pessoa ali que faz parte de uma milícia que tá se revoltando, mata todos os adultos da nave, a pessoa é morta, e aí sobram só as crianças e a IA do computador, a IA da nave que cuida dessas crianças. E elas têm que chegar na colônia vivas agora. E é basicamente isso, elas tentando se acostumar e tal, aí chega ali uma nave que seria esses separatistas, esses militantes do mal, não sei o que querem tomar a nave deles. Mas ele não explica muito bem quem que é esses separatistas, por que eles estão lá, por que eles querem matar todo mundo, o que eles acreditam. Ele não explica bem, entendeu? Ele explica, mas não fica legal. É quando eles estão indo lá meio que atacar as crianças, é um monte de gente normal falando assim para as crianças: olha, a gente tá aqui para ajudar vocês, vamos ajudar vocês. Aí a criança, pá, dá um tiro na cabeça da mulher. Eu fiquei, meu Deus, mas ela não deu nenhum indício assim forte mesmo que ela era do mal, sabe? Eu entendi que ele quis botar esses personagens como do mal mesmo, mas eu acho que ele não explicou bem essas coisas. Mas é um bom quadrinho, não é ruim não. Eu li no Mac Livros, então foi de graça, então valeu a pena. Li Calafrios do Junji Ito, meu primeiro Junji Ito, porque na tier list do PN que eu fiz aqui no canal, o Roger, meu amigo, beijo pro Roger, falou que o Calafrios era o melhor, que era pra eu ler. Então li Calafrios, gostei. Achei muito bom. Junji Ito e o Hideshi Hino, eles têm uma coisa... Eu gosto de quadrinhos de terror. Eu gosto muito de quadrinho podreira, coisa escrachada, assim, meio tosca. Eu gosto muito. E o quadrinho deles é uma mistura, né? Não é terror, Junji Ito, só terror. Ele é terror com podreira. Ele é muito podre, pô. Ele é podríssimo. Muitas histórias dele são podres. Então, tem muita coisa que eu gosto. Achei muito legal. É meio traumatizante. Eu terminei me sentindo mal, assim. Meu Deus, o que é isso? Mas dá vontade de ler muito mais. Já tô com vontade de ler outros. Então, excelente. Talvez melhores no mês. Agora, encaminhando pro final aqui, faltam alguns. Eu vou tentar ser rápido, porque tem 11 minutos aqui de memória no meu celular. Então, eu li o Desaparecimento de Joseph Mengele, lá que o PN lançou. Excelente. Quadrinho muito bom, que é sobre esse cara aí que era um médico do mal ali da Alemanha nazista, mas ele me decepcionou. Eu ia fazer vídeo, fiquei chateado, porque eu acho que a propaganda, eu posso ter vanglorizado assim o que seria o quadrinho. O Bruno Zago exagerou um pouco ali no vídeo não do que o quadrinho é, porque é excelente, mas talvez do que ele passaria, o que ele seria, sabe? Tipo, as informações. Eu pensei, pô, vou conhecer mais sobre esse monstrão ali da Alemanha
da Segunda Guerra, o conhecer ali como foi o pós-vida dele. Eu pensei que ia aprofundar muito e não. É basicamente esse cara que ele era um monstro na Segunda Guerra, ele foge pra Argentina e ele passa o resto da vida dele aqui na América do Sul. Então ele ficou um tempão na Argentina vivendo bem, sendo financiado ali por esses caras ali nazistas e tal, tendo boas relações. Ele fica, tipo, sei lá, 10 anos ali e depois ele começa a ficar neurótico, ele tá sendo meio perseguido, a Argentina já não é um lugar tão bom pra ele ficar e ele vem pro Brasil e fica, tipo, 20 anos no Brasil, tendo uma vida mais ou menos, mas é uma vida assim que a maioria dos brasileiros sempre teve, né? Pra um monstrão, ele viveu muito bem ali por muito tempo e é basicamente essa vida dele ali fugindo. Eu achei ali, pelo que o Zago falou, que mostra várias outras personalidades da Alemanha nazista, mostra um ou outro ali, olha esse cara ali, ó, o que aconteceu com ele, taranã, tal, apareceu 5 páginas e morreu. Não mostra nada aprofundado. Do próprio Benji, ele não mostra nada muito do que ele fez, fala um pouquinho, uma página aqui, passa 50 páginas, mais uma paginazinha ali falando o que ele fez, mas eu pensei que ia ser algo mais chocante, mas não, é uma biografia ali do que o cara, os últimos anos de vida do cara, sabe? E eu acho que o quadrinho, apesar de excelente, ele não passou muito bem o que esse cara era um monstro. Só passou que era um doidão. E aí, às vezes, eu até esquecia que era um psicopata da vida real, dava até tipo assim, falava, vai ser pego. Aí eu pensava, não, ele tem que ser pego, pô, filha da puta. Só porque eu não lembrava que, tipo, eu não acho que o quadrinho passou tão bem esse senso ali de que era um monstro na vida real. Pareceu que era só um maluco fugindo, sabe? Tanto que tinha hora que eu esquecia que ele era um nazistão. Mas o quadrinho é excelente, tem uma arte espetacular. Falei que ia falar rápido, demorei pra caramba. Li também o 11º Tripulante. Mangá, capa linda, arte parece linda, decepcionante. Esse eu achei que ia ser maravilhoso. É bom, um bom quadrinho. Ele é dividido em 2 partes. A primeira é bem legal. Basicamente, eles estão fazendo ali uma prova para entrar numa faculdade. São pessoas de vários planetas diferentes, que o mundo já tá extremamente avançado. E aí eles querem fazer uma prova para entrar nessa puta faculdade aí. E a prova é basicamente 10 candidatos vão ficar numa nave por não sei quantos dias ali. E eles vão ver ali como é que eles se viram nesse tempo. Só que quando eles entram na nave, eles veem que tem 11 e não 10. Então eles falam, opa, tem alguém a mais aqui. Começa todo mundo pirar. Tipo, não era pra estar aqui. A faculdade errou. É só um extra, né? Alguém tentando matar a gente. O que é, né? E aí eles começam a pirar nisso. E a primeira parte é bem legal. Ela se resolve de um jeito meio, né? É meio do nada. E não faz sentido o que acontece, né? Mas aí tem a segunda parte, que aí já eles estão na faculdade, não sei o que, tem algumas coisas ali, conflitos entre alguns. É um bom quadrinho, mas ele não tem nada demais. A segunda parte ali, eu achei meio sem graça, faltou algo, e eu achei a arte ali... Deveu muito. Tem uns momentos que não dá pra entender o que acontece. É bonita, mas não dá pra entender o que acontece. Tem um momento específico que tem um personagem apontando a arma pra cabeça do outro. E aí o próximo quadro é só tipo assim, como se fosse uma bala passando, né? Só aquele risquinho. E aí, esse personagem que estava com a arma tá morto no próximo. Eu pensei, ok, alguém atirou nele. E aí passa algumas partes falando, ele se matou. Como assim ele se matou? Não teve nada falando, mostrando, não deu pra ver, não tinha nada dando indícios disso, entendeu? Se não fosse um micro diálogozinho ali, eu nem ia ter entendido como é que ele morreu. É só um risco, e aí falam que ele se matou, e tem várias partes assim que não faz tanto sentido, mas eu achei um quadrinho que ele... sei lá, ele falta algo a mais. Nossa, ali também com Coavati, o monstro, quadrinho nacional da Pé de Cabra, que era pra eu ter edição física já. Eles me enviaram, obrigado Pé de Cabra, mas não chegou ainda, o correio tá me odiando. Mas eles me mandaram o PDF também, porque eu fiz um vídeo sobre os quadrinhos do Costela em breve no canal. E eu adorei isso. Eu achei que ia ser o único Costela assim recente que eu não ia gostar, mas eu amei. Achei incrível. Ele é num formato pequenininho e ele é um quadro por página. Ele é só um quadro e um textinho, então é quase um livro ilustrado. Então tem um quadro e um textinho embaixo. E é excelente, ele conta uma história inicial que é um cara que ele tinha um irmão gêmeo que meio que ele absorveu, só que na cabeça dele aqui ficou a cara do irmão dele. Então tem uma cara aqui que grita, faz coisas, faz barulho, mas não é uma pessoa propriamente dita. E tem toda a história desse cara na primeira parte do quadrinho e acaba. E é muito bom. E aí a segunda parte começa a contar de um cara que caçou tigre. Tinha um tigre na aldeia dele, ele foi caçar o tigre, não sei o que, tentou desenvolver. E aí eu pensando, são histórias separadas. E aí no final ele junta. E aí você entende, tipo, que a primeira tem tudo a ver com a segunda tem tudo a ver com a primeira. E é muito, nossa, é muito legal. São histórias muito legais. E o Costela é o mesmo autor do Fyodor que eu mostrei aqui, que é sensacional. E é essa loucura dele. Ele faz essa loucura dele e eu adoro sempre. Gostei demais de Concoavati. Eu achei que eu não ia gostar. Eu achei um quadrinho excelente. Então, em breve, me segue no Instagram, que em breve eu faço um conteúdo lá também só pra esse quadrinho. Talvez até aqui no YouTube também. Li também, finalizando. Faltam
2. Relatório de Brodeck da Pipoca Nanquim. Posso falar que achei um quadrinho excelente, mas eu acho que muito do hype é pelo formato lindo dele, porque esgotou relativamente rápido. Porque é um quadrinho que vai passar ali pós-Segunda Guerra, basicamente. Segunda? Pode ser primeira, eu posso estar confundindo qual guerra, mas eu acho que é a segunda. Seria ali na Europa, numa vilazinha pequena, tem o Brodeck, que é o protagonista. Algum cara que tava na vila, não explica no começo, ele vai explicando aos poucos. Ele acabou de ser morto. As pessoas da vila mataram esse cara e falam pro Brodeck, ó, você é o cara que faz os relatórios, tu vai fazer um relatório, vai descrever exatamente o que aconteceu desde que esse cara chegou aqui até agora que a gente matou. Você vai descrever exatamente o que aconteceu e vai entregar pra gente. Senão tu tá fudido. E o Brodeck é o único que não participou dessa matança, então a galera já não vai muito com a cara dele. Aí é basicamente isso, enquanto ele tá vivendo ali o presente, ele vai contando tudo o que aconteceu desde que esse cara chegou na vila, que é o cara que foi morto, por que ele foi morto, tudo o que aconteceu na vila, quem que é o Brodeck, né? Ele vai explicando tudo. Ele vai contando ali toda a história, os caras pressionando ele aí, cadê a história? Os caras é meio violento. É um quadrinho realmente excelente, é do Manu Lacenet. É o que eu menos gostei do Manu, ainda é excelente, né? O cara é incrível. Que tem o Combate Cotidiano, a Estrada, que eu acho 2 maravilhosos. Mas esse aqui é muito bom. Mas dá pra entender o hype que tem, né? Um quadrinho excelente, vale a pena então, né? Entendi o hype, ia falar que não entendi agora. E por último, dos melhores do mês que eu não achei que ia ser, que é Lobisomem Integral da Editora Noir. Fiz vídeo, em breve vai sair, eu acho que ficou legal. Na hora que eu gravei eu terminei feliz, então deve ter ficado legal. Que é basicamente um resgate do quadrinho, eu não vou lembrar o nome de ninguém agora, mas é uma dupla incrível no roteiro e na arte. Então são várias histórias do lobisomem, de coisa de 10, 15 páginas, ele é a maioria das histórias. Ele tem 500 páginas, é um material lindo, a edição é linda. Eu amei, as histórias são muito boas, é um lobisomem que ele é um homem, quando ele vira o lobisomem, ele não perde o controle 100%, ele ainda fala, ele pensa, a gente acompanha. Ele vira assim, ele cede aos instintos, né? Mas ele ainda tá lá dentro, né? E é muito bom, e ele tem um arzinho de vampiro, que ele precisa de sangue pra ficar forte e tal. E tem vampiro no quadrinho, o lobisomem é mais fortão que o vampiro, mas é um quadrinho muito legal. Ele tem são várias histórias curtas, mas ele tem esse senso de continuidade. Às vezes ele mata um cara aqui, na próxima história o irmão do cara tá indo atrás dele, continua por várias histórias. Então ele vai num lugar, depois quando ele volta nesse lugar ele toma um pouquinho mais de cuidado, porque a galera já tá esperta. Eu tô falando rápido porque tá acabando a memória do celular. Mas é um quadrinho incrível. Esse certamente melhores do mês, fácil. Vai estar no Melhores do Mês. Eu gostei muito de Lobisomem Integral e eu espero ler esse ano os outros 2, né? Que tem mais 2 que a Editora Noir lançou, que eu espero ler logo, porque certeza que é no mesmo nível, espetacular. E o resgate da Editora Noir, pontuar aqui, maravilhoso, maravilhoso. A arte ficou espetacular na impressão, não se perdeu nada da arte. Os textos, tudo, o balonamento, eles devem ter feito tudo, restaurado tudo, porque tá perfeito. Não tem nada assim, porque é um quadrinho muito antigo, é um resgate, então não tem nada assim que às vezes, não, tá meio difícil de ler, porque se perdeu um pouco, com o tempo, desgastou, não sei o que, não. Perfeito, tá tudo perfeito. Então, espero ler logo. Agora, pra finalizar, que eu tenho 1 minuto pra finalizar. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que achou, qual que você interessou no quadrinho, qual você já leu e o que achou, se discorda e concorda. Inscreve no canal, me segue lá no Instagram. Talvez eu tenha esquecido algum quadrinho porque eu fiquei com pressa aqui no final, mas eu acho que eu falei de todos. Então, obrigado, gente, e valeu!